Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do Urban Talks. Este espaço que nós pretendemos que seja um veículo para uma melhor compreensão sobre o que é a cidade, um melhor veículo para a melhor compreensão do que é esse espaço comum a todos. No último episódio nós estivemos a falar acerca das estratégias, das políticas que devem ser legisladas para o desenvolvimento do território. Estivemos a fazer um pré-diagnóstico e a olhar para o status quo, no sentido de tentarmos perceber como é que efetivamente as estratégias políticas e todos o ordenamento jurídico à volta do planeamento urbano devem ajudar a calcionar e a suportar o desenvolvimento das nossas cidades. Hoje nós vamos falar da função da cidade, a função social da cidade. E vamos perceber o que é isso afinal e porquê é que é importante que a cidade tenha uma vocação. Porque é que é importante que a cidade nos possa dar indicadores para o nosso próprio crescimento, a nossa própria condução, a nossa própria orientação. Saúdo aos meus companheiros, bom dia a todos. Mais uma batalha, mais um dia para reflexão. Bom dia, capitão. Vamos a isso. E vamos começar exatamente assim, pela função da cidade. O que é a função da cidade? Qual é a função da cidade, afinal? Começo eu a ver, não olha para mim. Começo eu. É engraçado. Pronto. Eu diria, ainda na senda do status quo, que hoje, e para depois procurar fazer uma colagem com a nossa cidade ou as nossas cidades, que depois aqui é uma questão muito formal do conceito de cidade e não da dinâmica que ela gera, da interação das pessoas, conjunto de equipamentos, serviços e etc. E o nosso status quo, se Miguel permite voltar um bocadinho para essa questão, porque depois influenciará tanto naquilo que é a função da cidade ou a não função da cidade, que também pode ser uma perspectiva que ao longo da nossa conversa poderá ser melhor talhado ou entendida também. Que é, falavas da questão de termos olhado no episódio anterior para os instrumentos, existência deles ou não, a aplicação ou não aplicação e, portanto, o arcabouço jurídico que existe. E uma das questões que, portanto, tem sido apontada para aquilo que é a função da cidade é exatamente, no nosso contexto, é a ausência desses instrumentos que depois irão viabilizar o espaço urbano, digamos assim. E depois, ainda na senda do arcabouço jurídico, há uma definição de cidade que é trazida por essa via legal, mas que em muitos momentos, em muitas situações, ela se confronta com a realidade. E, naturalmente, há quem diria que a cidade ela não terá uma única função, mas ela é um conjunto de funções, né? Nós habitamos na cidade, nós trabalhamos na cidade, nós nos movimentamos na cidade. Então, esse conjunto de dinâmicas, elas farão a função da cidade. E existirão, portanto, cidades que têm uma predominância, vamos assim dizer, né? E essa predominância poderá ser aquele veículo que irá dinamizar, portanto, um comportamento da cidade. E, se calhar, de forma muito breve, eu diria que a função da cidade, assim, de forma taxativa, nós não conseguimos tê-la como tal, porque, e até numa conversa que tivemos, nós também fazemos muitas conversas entre nós, era que vai no sentido de que alguns autores diziam a cidade do homem, a cidade sou eu, porque eu faço a cidade nessa convivência, e naturalmente a dinâmica que cada um de nós vai imprimir vai gerar uma espécie de elemento que caracterizará a função para um determinado grupo ou para uma determinada parte da cidade. Assim, eventualmente, nisso conversa, eu diria que teríamos aqui um conjunto de funções, né, da cidade. Ou seja, a cidade, em última ratio,
visa garantir e promover o bem-estar social, a justiça, a igualdade entre as pessoas, né? Entre as pessoas que ocupam e são parte desse espaço, né? E essas funções vão desde o habitar, né? A moradia condigna, o saneamento, a segurança, o lazer, a saúde, todos esses elementos, a mobilidade tem que estar garantida e tem que ser devidamente cautelada, devidamente estudada. Neste caso, a nível da questão dos investimentos, como é que nós podemos perceber, dentro destes princípios que devem assentar na função da cidade, os investimentos que devem ser feitos e se olharmos para o homem como o centro de todo o pensamento, né? Os investimentos como é que devem efetivamente ter o homem como indicador ou devem olhar para outros indicadores apenas? Avelino. Para início de conversa, entendo que a função tem naturalmente uma carga civilizacional e nós entendemos que o solo também tem determinadas vocações e ele por si só orienta o homem de como deve deslocar as suas ações, quer económicas, quer socioespacial. Isso para dizer que as cidades são ações que visam conciliar interesses dos homens em função de uma perspectiva que pretendem, digamos, alcançar no desafio da procura do seu sustento. Nós entendemos que ela, enquanto uma ente territorial, vem como resultado do exercício de planeamento que acaba por conferir vocações. Vocações estas que têm a ver com a disposição das diversas tarefas que nós, enquanto homem, entendemos que alguns locais devem ter, com base nas condicionantes geográficas, quer de montanhosas, florestais e até mesmo de alguns eventos, digamos, naturais. E isto, de certa forma, condiciona ou dá indicadores também de como é que devemos ocupar para chamarmos ou denominarmos uma cidade em função dos desafios que ela acaba por nos apresentar. Por exemplo, nós, se tivermos que ocupar a zona litorária, com certeza que a atividade vai ser desdobrada com base neste indicador. Se estivermos no interior, numa zona onde é maioritariamente florestal, com certeza que a atividade ou a forma de ocupar e desenvolver vai ter naturalmente este indicador. Portanto, para esta conversa é mais ou menos essa a contribuição que passo. Kilson, queres uma pincelada? Eu acho que tradicionalmente nos manuais as funções da cidade estão bem definidas, né? Lazer, habitação, mobilidade, é o que nós aprendemos e comumente propagamos, né? Mas depois há outras funções, eventualmente podem até ser subfunções dessas funções, e o Miguel referia no início, mas como é que elas são ou não entregues, não é, aos cidadãos. Eu acho que o desafio reside exatamente em perceber isso, né? E depois, no nosso contexto muito heterogéneo, é necessário entender como é que as nossas cidades nasceram, surgiram e cresceram. Eu aqui vou fazer uma provocação e começa logo na questão da definição do conceito de cidade. A questão do conceito orgânico, que nós experimentamos todos os dias, mas depois
a questão do conceito jurídico, político, se quisermos também. Depois tem outro tipo de implicações na própria gestão dessa unidade. Não é? E um exemplo que eu vou dar, só para depois refletirmos mais à frente, tem a ver com as centralidades. Não é? Nós, por alguma razão, denominamos centralidades aos núcleos construídos, diria eu, um bocado desconectados com o centro, e isso depois acarreta outro tipo de situações, em que na maior parte dos casos são núcleos que se transformaram em dormitórios, exatamente porque a questão prévia do planeamento e do instrumento não foi acautelada, e entendemos o contexto em que essas unidades foram construídas, mas depois há uma questão prática de gestão dessas unidades que condicionam no limite o seu racional uso, né? E lá está a sua racional, diria eu, quer gestão, quer também responder ao chamado para o qual foram criados, que é no final do dia, naturalmente garantir a melhor qualidade de vida dos cidadãos, não é? Então, porque depois é muito difícil falar das funções da cidade quando nós temos, por exemplo, um tecido absolutamente fragmentado, não é? Se nós entendemos que a cidade tem uma lógica de organização, de planeamento, de previsão, de estabilidade, acho que com alguma facilidade concluímos que nós não temos as funções da cidade disponibilizadas ao cidadão. Não é? Não existe. O que me leva a dizer que nós temos não cidades. Não é? E, se me permitir, daqui a questão jurídica, vamos assim dizer, porque e o Miguel e o Kilson disseram muito bem, portanto, a cidade é um espaço onde concentram pessoas, atividades, depois temos de facilitar serviços e garantir conforto a quem está nesse espaço. Digamos assim, é o conceito jurídico de cidade que reúne um conjunto de elementos, e no nosso caso, infelizmente, não é, digamos, devidamente consagrado. Por quê? Porque a lei te dá uma definição em que arrola alguns elementos, como por exemplo, não te diz taxativamente, como existe em outros contextos, o número de pessoas, né? Não te diz taxativamente o número de equipamentos, não te diz taxativamente quais seriam os elementos concretos que deveriam concorrer para aquele espaço que denominaríamos cidade. Entretanto, quando nós portanto, olhamos para esse espaço vivo, demanda um conjunto de necessidades. E esse espaço vivo, demandando esse conjunto de necessidades, vamos ver que umas questões mais de forma estrutural, outras depois nós aqui dinamizamos, e outras que garantem a dinamização, né, da atividade humana. E me parece que tem essa questão nossa, da norma, né? Depois temos a outra questão, que é tentarmos solucionar, e aqui o Kilson falava das centralidades. Ou seja, e aqui é uma crítica que também tem sido feita assim, de forma muito genérica, que é hoje, a quem vive no Quilamba, já diz que não é tanto assim, eu não tenho experiência de vivência no Quilamba, mas no princípio era um autêntico dormitório. É uma cidade que só serve para levar as pessoas no final da sua atividade laboral para ir descansar, e amanhã, logo, muito cedo, portanto, é um ciclo que se cria. Portanto, nós demos o exemplo, é um exemplo que eu gosto de dar muitas vezes, da habitação, o que ela demanda, né? E a cidade precisa de ter isto em si. Precisamos ter serviços. Hoje, a bem ou mal, já existem alguns serviços. Precisamos de garantir a circulação das pessoas, a mobilidade, o que eu só diria, conectividade, se estende um bocadinho mais, traz conceitos um bocadinho mais refinados, que depois evoluem também para esses conceitos de cidades inteligentes, e etc, etc. Mas, isso para dizer que nós temos essa questão
da legislação, né, que eventualmente não ajuda para os operadores do território, o gestor do território, e o arquiteto Avelino é gestor. Depois tem a questão ambiental, onde é que vai o resíduo, onde é que não vai o resíduo, como é que coletamos o resíduo e por aí fora, né. Só que nesse imbróglio há sempre predominâncias. Há umas é mais de serviço. Nós já tivemos experiência de alguns sítios onde visitamos. Tu sentes a dinâmica da cidade, ela se move porque há uma atividade central. Umas têm muitos serviços e o serviço gera um tipo de circuito com pouca habitação, sei lá, escritores de advogados, etc, etc. E vai depois tendo algum elemento que dá suporte a esses serviços. Depois tem que ter restaurante, não com essa predominância, porque tu depois tens outras cidades com um perfil mais cultural, onde se explora muito a questão do turismo. Tu vês a tendência, portanto, da atividade turística como carro-chefe que traz outros pequenos serviços. E a cidade vai se moldando assim. No nosso contexto, penso que se está a fazer algum esforço nesse sentido. Tem aqui o exemplo das centralidades, porque as partes mais consolidadas da cidade que herdamos tempo colonial, elas estão um bocadinho, como diz o Kilson, pelo volume de serviços, de pessoas que estão nela, elas já não conseguem dar resposta daquilo que é a qualidade e conforto da estar, né? Entretanto, me parece que é preciso, como falávamos no ponto anterior, sobre a concentração das pessoas na linha do litoral, se calhar é preciso os batermos um bocadinho mais para que as nossas cidades sejam de facto as cidades. E aqui, não sei se Miguel está a dar, nós não estamos a querer, pelo menos eu não estou a procurar de forma clara ou categórica dar uma definição de cidade, porque ela é elástica, né? Aqui o que nós estamos a tentar trazer, pelo menos são elementos essenciais para nós compreendermos esse tecido que faz a cidade. Claro. Permita-me comentar, Miguel, que agora o quarteto Rubem falou das questões de elasticidade, que é flexibilidade. Isto não existe padrões, digamos que, pelo menos ao nível da África, que diga a cidade em África tem este ou aquele conceito. E entendo que nós, para a nossa verdade, o somatório de vários bairros produzidos, quer espontâneos, quer autoproduzidos, não é? Quer promovidos pelo Estado, são assentes num território. Portanto, a conectividade destes bairros pressupõe, não é, necessidade de uma dinâmica dos homens. Devemos ter em atenção que o que diz o Kilson, por exemplo, é exatamente, nós não podemos juntar essa e aliás, também já existe na literatura e há algumas vozes a se manifestarem sobre aquilo que nós herdamos do ponto de vista colonial, como conceitos, como forma de ver o espaço, que não tem muito a ver connosco. Entretanto, mas também não me sinto confortável com essa questão da espontaneidade, pelo menos aquilo que se vê hoje. Não concluí a fala. É para agregar, se calhar, esse elemento. A ideia era tentar perceber, tentar conceptualizar, se calhar complementar o conceito que nós não podemos atribuir o termo de cidade ou a conotação de cidade a qualquer ocupação. A praxe aponta que qualquer promoção imobiliária com nome centralidade, o título é cidade do Quilamba, cidade do Dundo. Então, está evado, digamos, de alguma carga conceptual que não reúne critérios. Ainda que não reúna, não é? Do ponto de vista numérico, qualitativo, há com certeza um desconhecimento da terminologia e a forma como deve ser aplicada. Nós aprendemos que, para ser cidade, pelo menos com a referência que tivemos do ponto de vista da literatura, que deve reunir alguns requisitos. Quilômetro de estrada asfaltada, infraestrutura de saneamento básico, número populacional, atividades, por aí. Portanto, nós criamos isso também com algum respaldo legal no nosso contexto,
para permitir que o gestor de qualquer circunscrição geográfica do país consiga dizer: eu agora estou em altura de me autodenominar cidade, que reúne isto e aqueles critérios, por exemplo. Só que a cidade, como peça de produção das pessoas, tem também outros fenómenos. Para cidades densamente ocupadas, se calhar saímos de cidade com conceito micro, passamos para aquilo que nós chamamos de gentrificação urbana ou conurbação urbana, metrópoles e outros conceitos. Mas é preciso que nós adotemos isso na nossa terminologia, com respaldo legal, para podermos orientar pelo menos os cidadãos. Claro, nós não olhando taxativamente para os conceitos universais, e o que temos estado a perceber aqui na intervenção é que a nossa lógica está invertida, né? Portanto, nós vamos ocupando os espaços, vamos imprimindo as dinâmicas e depois é que, eventualmente, os serviços acompanham as infraestruturas, os serviços públicos e todos aqueles elementos que vão, então, garantir o bem-estar, né? As condições mínimas de habitabilidade num espaço. Neste caso, é aceite esta dinâmica que, na verdade, é transversal a muitos países subdesenvolvidos, né? Não estando assente num planeamento antecipado, né? Num planeamento prévio, mas devem ser aceitos, né? Como sendo uma realidade muito característica nossa e que poderão aqui encaixar-se de alguma maneira no entendimento de cidade. Vamos contextualizar. Eu acho que é sempre importante contextualizar e perceber porque é que as coisas eventualmente acontecem como acontecem. Nós temos um problema grave, um bocado, é que depois generalizamos alguns fenómenos como muito próprios de países subdesenvolvidos. Eu ia dizer que sim e que não, que sim porque é uma realidade factual, mas que não porque, em algum momento, até esses laivos de desconcentrados, centralizar unidades territoriais para atender um fim, por exemplo, quando a crítica que nós lançamos, pelo menos eu, não enquanto projeto necessário, não é? Mas a maneira como eventualmente faltou mais integração na sua elaboração e implementação, a questão das centralidades, porque se nós olharmos para a centralidade, e o Ruben no início falava sobre isso, o objetivo era isolado, era atender a um déficit habitacional. Ou seja, olharmos para a centralidade como um programa que vai atender, não é, o déficit habitação. Ou seja, olharmos para a habitação como um fim último. Esse foi o grande problema, porque não olhamos para a habitação como um meio para, por exemplo, garantir a qualidade de vida das pessoas. No final do dia é isso. Então voltamos ao início, que é a questão da informalidade. Porque nós somos, os números estão aí, se nós consultarmos o estudo de urbanização, cidades, Angola, agarrar oportunidades que o Banco Mundial realizou em janeiro e publicou em janeiro de 2023, leiam esse estudo e vocês vão perceber o que é que nós somos enquanto cidade. Estamos a falar da informalidade pura, nua e crua. O nome está lá, informalidade. Quando tu tens cerca de 60% da população urbana a viver em assentamentos informais, tu não tens acesso às funções da cidade. Não tens, claro. Por mais que tu queiras. Não tens. Claro. Não tens saneamento. Há aqui mínimos que não são negociáveis. Não podem ser. Há mínimos que não são negociáveis. Podem ser, e como nós certamente vamos ver mais lá à frente, porque isso depois tem outras consequências. Não é? Falando de Luanda. Luanda cresceu, ainda segundo dados do Banco Mundial, do estudo que eu estou a referenciar, 78% para leste e para o sul, estamos a falar parte de Viana, parte de Benfica, e um bocado também para norte. E atenção que quando nós nos referimos a Luanda é sempre sempre com a perspectiva da DP antiga.
a DPE antiga, não é? Não com a DPE nova, porque senão depois os números baralham-se todos. Se olharmos para isso, 78% da expansão, e estamos a falar de tipo de expansão? Estamos a falar, não, e esse é outro problema que eu ia levantar. Estamos a falar de uma expansão desorganizada, desordenada, não é? Que não nos permite as tais economias de aglomeração. Ou seja, provoca deseconomia de escalas. Porquê? Porque quanto mais eu vou expandir com pouca densidade, com vazios urbanos, o que eu vou fazer é provocar um custo, um aumento do custo de vida das pessoas. Quer da habitação, quer da mobilidade, transportes e de serviços. Porque é simples. E o Banco Mundial é fértil nesses dados. Até que é muito mais caro eu infraestruturar uma zona já ocupada, uma zona informal ocupada, do que eu infraestruturar uma zona livre. Então, quando nós estamos a falar da informalidade como uma espécie de um processo natural e com isso há uma consequente aceitação do mesmo, Uma normalização. uma normalização, Quase que institucionalização. que nós temos que entender que é assim que nós somos, eu não concordo. Porque é nessa fase em que nós temos que lançar mão aos instrumentos que existem, e eles existem, para prever, para antecipar. Logo, voltamos ao início da conversa, o que é que realmente é uma cidade? Porque depois de ultrapassarmos essa questão da conceitualização, da harmonização dos conceitos, sobre os quais nós falamos também na edição passada, no episódio passado, todo mundo fala a mesma linguagem, nós vamos começar a perceber que nós chamamos ou nomeamos coisas que não são, são outras coisas. Tu, quando tens mais de 2/3 das tuas cidades são informais, tu tens não lugares. Porquê? Porque começa a condicionar o acesso a bens e serviços essenciais às pessoas e com isso condicionas o exercício da cidadania que essas pessoas deveriam ter no espaço que elas habitam e transformam. E depois provoca outros problemas. Fraca produtividade, as cidades deixam de ser competitivas, o desemprego, porque como tu estás a crescer desordenado, tu não tens tempo de programar aquilo que alguns especialistas denominam de infraestruturas críticas. Mais uma vez, quando eu estou a programar uma cidade, eu estou a programar, mais uma vez, olhando holisticamente, as várias funções que as pessoas têm que ter nessa cidade. Têm que trabalhar, têm que habitar, têm que ter lazer, têm que ter serviço, têm que ter saúde. Então eu prevejo isso. E o emprego urbano, estamos a falar 2/3 da população, pelo menos de Luanda, vive em zonas urbanas. É um dos flagelos, o desemprego no caso. É um dos maiores problemas que nós temos. A população está, 80% dela, está empregada no mercado informal, por exemplo. E como é que há essa correlação de uma cidade formalmente constituída com a formalização do emprego? É simples. Peço desculpa em ter interrompido. Como o nosso exercício também é de contribuir, né? Claro. Para que as pessoas nos percebam melhor. A pergunta foi funções da cidade. E nós estamos aqui a olhar para as características que é, no caso, a nossa cidade, que em outro conceito, há quem já diria que é uma megalópole. Era metrópole. Não, já transitou da metrópole, virou mega. No entanto, me parece que era importante, não que o curso esteja a dizer não corresponde com esse contexto e depois olhando para outras realidades, mas era se calhar ter noção de que mesmo com esse conjunto de informalidades, vamos assim tratar com as devidas aspas, nós temos cidades que têm determinadas funções. Luanda não sei se produz o quê em concreto, além de serviços, essencialmente serviços, eventualmente à margem tinha alguma espécie de indústria. Né? Portanto, já está hoje muito habitado e parece que essa convivência com a indústria torna-se mais difícil. Isso para que as pessoas que nos estejam a ouvir percebam que há um momento
na abordagem do arquiteto Kilson, que é sobre as características, né, que as cidades deveriam ter e que, no caso, na nossa, temos essas dificuldades concretas. A ver, o arquiteto capitão. Porque depois, mesmo com essas funções, e aliás, nós vemos cidades africanas de turismo, mas o equipamento, tu vês, a informalidade também está presente, mas o turismo, digamos assim, é o carro-chefe, mas a informalidade ainda é muito presente. Por quê? Porque há insuficiência desses elementos. A questão do saneamento, nós fazemos muito essas valas a céu aberto, portanto, deficiência no sistema de transporte, os serviços de restauração, alguns são os que são, embora gostemos muito depois do resultado, mas tu vais porque gostas da comida, por exemplo, em alguns casos, né? E depois temos essa dificuldade imensa que é gerar produtividade, economia de escala, ou fazer a tal, como dizem muitos, a própria economia urbana, que é um bocadinho que estava a dizer o arquiteto Kilson. Eu só interrompi, que era para que as pessoas percebessem que fizemos uma pequena, um shift, né? Aqui um olhar com mais cuidado para aquilo que são as características da cidade, pois embora exista essa questão que é muito importante também compreendermos no contexto angolano da função da cidade. Desculpas. Não, tranquilo. Gostava de dizer, antes da intervenção do arquiteto Rubem, exatamente a pergunta do Miguel foi no sentido, ok, como é que nós resolvemos isso? Os exemplos são simples. Se nós temos programação, instruções, elaboração de instrumentos que vai nos permitir, lá está, identificar a vocação e a aptidão, nós conseguimos ganhar economia de escala exatamente por primeiro, a densidade como um fator preponderante, como instrumento urbanístico elementar, para garantir que os serviços, as infraestruturas não são dispersas, são concentradas, e com isso gerar mais valias, porque se eu estou mais perto de onde eu trabalho, se eu tenho um sistema de transporte eficiente, se eu tenho uma habitação condigna, e se eu tenho com isso um rendimento, não é? Porque no final do dia a prosperidade tem que ser gerada por via do trabalho, que as oportunidades que a cidade planeada oferece, não é? Também oferece nesse sentido, e conjugar todos esses fatores, a questão da economia e do custo e da redução do custo de vida. Se eu, vou dar um exemplo, se eu trabalho no centro da cidade de Luanda e vivo no Zango e ganho o salário mínimo, eu vou ter no final do mês um terço do salário, se tanto, nos transportes. Eu não vou ser produtivo, eu não vou ser próspero. Se o cidadão não está a ser produtivo, não está feliz, porque no final do dia as cidades têm que propiciar felicidade aos seus utentes. Se eu não consigo ter isso no final do dia, porque na base da elaboração e da implementação de políticas urbanas somos incapazes de proporcionar esse tipo de mais-valias, eu tenho uma não cidade, porque ela não corresponde à dimensão dos meus anseios enquanto cidadão, enquanto trabalhador. Isso depois me coloca à margem, diria eu, marginaliza em algum momento, porque no final do dia os assentamentos informais criam essa desigualdade social, essa estratificação, essa polarização social, em que nós temos os extremos, e aí criamos depois também uma espécie de camada de mais vulneráveis, que vão depender umbilicalmente da ação do Estado para sobreviverem, e depois torna-se um círculo vicioso. Ou seja, porque depois a família que eu estou a gerar vai crescer nesse ambiente de dificuldades, porque eu não soube identificar atempadamente as potencialidades do meu território, não é? Potencial nesse sentido, e com isso potencial o capital humano. No final do dia é tão simples e tão complexo quanto isso. O arquiteto Rubem falava, e bem, da tipologia de cidades. Nós temos, mais uma vez, contextos muito próprios. Quando tu tens mais de metade da população concentrada no litoral, é normal que o investimento também se faça nesse sentido. E vais atrair, sem querer, vais atrair as pessoas para esses sítios, porque é lá onde há oportunidade. O que acontece é que tu não estás preparado para essa demanda, não é? E depois o que surge são os assentamentos informais
que se reproduzem, porque depois aí temos que ser, diria eu, frontais e dizer que há uma espécie de, não diria inação, mas há uma ação tardia do Estado, enquanto Estado, na função social e na função econômica e sobretudo na função política de gerir o território para garantir que o território possa desenvolver harmoniosamente. Depois há uma outra questão. Há aqueles territórios que estão, diria eu, densamente povoados, e aquilo densamente é na questão de população, do número de habitantes que estão em determinada área. Se nós olharmos para Luanda, por exemplo, os vazios que Luanda tem, e para a dinâmica, ou pelo menos para a escolha involuntária de crescimento na horizontal que nós temos, que infelizmente é o que se propaga. E aqui vão eventualmente alinhar-se, vão levantar-se aspectos culturais, que as pessoas gostam de ter o quintal. Muito sinceramente, entre ter o quintal e ter dignidade, eu acho que a escolha é simples. E a discussão tem que evoluir para o que realmente é possível ser feito. Naturalmente, e ninguém faz isso, por uma razão muito simples, porque é muito caro. Sim, porque os números são claros. Os números são claros. Nós temos um crescimento na horizontal, as despesas com infraestrutura são muito mais elevadas. São muito mais elevadas. Se nós concentrarmos o território, as mesmas pessoas que habitam nesta extensão e elas com as condições devidamente criadas a habitarem nesta extensão, naturalmente que as despesas com infraestrutura são muito mais controladas e muito mais facilmente conseguimos reproduzir este modelo para garantir a tal da dignidade que falavas, né? Portanto, olhando aqui para, se quisermos efetivamente refletir e discutir as questões da cultura, que muito se fala, enfim, de ter o quintal e de ter ali as conversas à volta da árvore e não sei o quê, mas essas questões também resolvem-se, né, com o desenho urbano. Essa questão de sentar-se na árvore ou à volta da árvore para conversar e isso tudo, também resolve-se dentro da comunidade. Não precisa necessariamente ser cada indivíduo com o seu quintal para reproduzir a tal da manifestação cultural. Sim, eu vou já só concluir, se me permitirem o raciocínio. E é exatamente esse, eu costumo chamar falso dilema que nós vivemos. De uma aparente preservação cultural, urbanística, versus a realidade prática, pragmática do que tem que ser, porque aqui o Estado persegue sempre o interesse público. Essa é a função do Estado, por isso é que ele existe. Exatamente. Para atender o interesse público e no limite para proteger os mais vulneráveis. Exatamente. Nós, com essa política expansionista na horizontal, pouco densa, não vamos conseguir, até porque a terra não é infinita, o território não é infinito, o território se esgota, o território se satura. Então nós temos que ter esse cuidado de perceber, e porque a literatura é fértil em exemplos de que a densidade é um fator preponderante para a melhoria das condições de vida, porque melhora a concentração de serviços, de equipamentos, o acesso e a acessibilidade, melhora a condição de vida das pessoas, porque, enfim, no final do dia vai reduzir o custo de vida dessas pessoas. Então, exatamente. E ainda há um outro fator que também é fundamental se quisermos entender aqui na essência o que é uma cidade, que tem a ver com a sua capacidade de geração de renda e autossuficiência e o modelo de gestão que também tem que ser atendidos. E que dentro do nosso ordenamento jurídico ainda não conseguimos dar esse salto, que é classificamos um ente como cidade, então ela tem que ter essa capacidade de geração de receita, de autossuficiência e um modelo de gestão autónomo, diferente, por exemplo, do modelo da divisão político-administrativa, em que o município tem uma gestão e ela depois extravasa para outras classificações que haja dentro deste território, desta entidade municipal. Quer hajam cidades, quer hajam centralidades ou outros modelos, quem decide no final é o município, né? A cabeça do município.
E se olharmos agora para a questão se falamos aqui agora e estamos a falar dos espaços que são comuns e do interesse coletivo que o Estado deve atender, precisamos de olhar para a questão dos investimentos, mais uma vez. E vimos aqui que quanto maior a quantidade de espaço a cobrir, maior é o nível de despesas que eu tenho com a provisão de infraestruturas e dos serviços todos que devem existir. Portanto, o que se pretende é que, ou o ideal é que haja essa concentração para um melhor controle das despesas e também da provisão da expansão. E se nós olharmos para a questão dos transportes e mobilidade, até que ponto isto afeta depois na capacidade de produtividade da própria cidade? Os desafios que existem nas pendularidades que nós temos, vamos falar concretamente de Luanda, essas várias pendularidades, as viagens do ponto A ao ponto B, que demoram às vezes 2, 3 horas, qual é o impacto que isto tem na produção da economia dentro das nossas cidades? Só para dizer uma coisa, se nós olharmos para as taxas de crescimento demográfico que nós temos nos últimos anos, milhão. tirando, acho que este ano em que nós tivemos, acho que temos um PIB, 2024, acho que temos um PIB, temos um crescimento nominal de mais de 4%, se não estiver enganado. Em quase todos os outros anos, a taxa de crescimento demográfico foi sempre maior a taxa de crescimento do PIB. Ou seja, nasceram muito mais pessoas, né, em Angola nesse período do que a capacidade que o país teve de produzir riqueza. Isso traduz-se em quê? Ou seja, se eu tenho muito mais gente a nascer, crescer, a ocupar espaço, a demandar serviços, e eu não consigo, no mesmo ritmo, ou um ritmo superior, gerar riqueza, e gerar riqueza aqui, elementarmente, ter capacidade de investir para atender essa necessidade, eu tenho um problema. Nós temos que, em algum momento, parar e discutir e perceber como é que vamos controlar, entre aspas, a nossa taxa de crescimento demográfico. Porque é um problema real. Por mais africanos, não esqueça esse pormenor. Voltamos à questão de sermos africanos e preservarmos nossos valores. Mas, e vou repetir a tua fala, vamos preservar esses valores ao ponto de perdermos a identidade? É discutível. Tudo é discutível, mas tu vais chegar a um ponto, e aqui alguém falou, de sobrevivência, que a questão que tu vais ter é uma questão de sobrevivência. Porque tu, quando olhamos para os números do Banco Mundial, o Banco Mundial, no relatório que eu citei inicialmente das cidades de Angola, diz que entre 2008 e 2010, ou parecido, em 2002, depois da guerra, até 2009, nós investimos 4,4 mil milhões de dólares ano. Depois de 2008 a 2018, investimos 4,1% do PIB ano em infraestrutura. Acontece que essa capacidade de investimento, que é notável, foi sempre superada pela capacidade de crescimento da população. Estás sempre a correr atrás do prejuízo. É do tipo, resolveste o problema aqui do Rubem, aqui, mais 2 dias depois tem 3 Rubens. Depois tem mais 4 Rubens, mais 5 Rubens. Depois, paralelamente a isso, né, tu investiste em infraestrutura, depois, 2 aspectos. Primeiro, a qualidade da infraestrutura e a manutenção da infraestrutura. Segundo, a continuidade da implementação da infraestrutura. Em algum momento tu ficaste sem capacidade, depois veio a crise e tudo mais, ficaste sem capacidade de continuar a investir na infraestrutura. Tens um problema real, ainda segundo o Banco Mundial. 25% da população urbana não tem acesso a instalações sanitárias básicas. Apenas 3% da população urbana tem acesso a uma casa de banho em condições. A informalidade surge, e voltando agora à questão... E isso gera aqui também depois as questões de saúde pública, né? Naturalmente, não
não tens hipótese nenhuma. Porque o teu ambiente informal depois, entre aspas, oferece condições, diria, excepcionais, de recorrente, por exemplo, de epidemias, de endemias. Porque os vetores que influenciam no aparecimento dessas doenças estão lá, estão cicatrizados, não é? E o meu medo, um bocado do que eu ouvi aqui, é que tentemos normalizar a informalidade, ou porque culturalmente nós entendemos que é aceitável, ou porque vamos baixar a guarda e vamos aceitar isso. Não. Eu acho que voltar para a pergunta do Miguel. Dados concretos. Falando de Luanda. Notícias, se vocês depois podem discutir, notícias dão conta de que Luanda tem 10% da sua rede de infraestruturas, malha de infraestruturas, com infraestruturas, para assim dizer. Ou seja, dos 10 mil quilômetros, apenas 10% tem asfalto, drenagem e tudo mais. Agora, por isso é que depois lançaram um programa de recuperação nas 78 vias. Mas estamos a falar de uma cidade de quase 10 milhões de pessoas. E aqui é o conceito de mega, é simplesmente associado à densidade populacional e nada mais. Não é? Porque se fores depois confrontar a população e o tipo de serviço, o nível de serviço que essa cidade oferece, não poderia ser classificada nesse sentido. Não é? Tens esse déficit de infraestrutura. Tem gente que continua a nascer e a procurar por serviços. Tens a periferia, e olhando para a periferia, aqui cada um de nós conhece pessoas que vivem na periferia, que faz a sua vida na periferia, né? É um mundo à parte. Ou seja, são regras diferentes. Não está em nenhum manual. E aí vem a questão da informalidade. A questão dos transportes, para falar. No caso de Luanda, e depois isso pode ser generalizado, diria eu, quanto basta para determinadas cidades que nós temos. Como é que as pessoas se movem do ponto A para o ponto B? Há vários níveis. A primeira milha, como é que é feita? A primeira milha é sempre feita a pé, né? Tu sai da tua casa, vais até um ponto de... Mas a primeira milha, diria eu, usando o sistema de transporte. A primeira milha é o quê? A primeira milha é aquela que tu sai, né? Inicias o teu trajeto da origem até o ponto de destino. Não seria o primeiro quilômetro. É first mile. Os especialistas chamam first mile, last mile. Mas para dizer o quê? A primeira milha, como é que nós temos nos nossos bairros? E não é à toa. Porque quando estamos a falar da informalidade, estamos a falar da ausência de regras. Olhem para a maneira não hierarquizada que as vias se nos são apresentadas nos assentamentos informais. Não há hierarquia de vias. Não há padronização de dimensões de vias. Não há passeio. Não há espaço público. Não é? Então, meio que em função dessas condições, as pessoas tiveram que procurar por elas mesmas alternativas. E depois surgem fenómenos curiosos. Os culpa-patas. Um avô chegou. Ou seja, meios de transporte que têm uma importância vital, não é? Para fazer movimentar o capital humano, que é a força de trabalho que nós temos nas nossas cidades, que vem desses assentamentos informais, a maior parte deles tendencialmente no centro da cidade. E nesse trajeto tem vários níveis. Tem essa primeira milha que é feita, e lá está, eles fazem trajetos até determinadas zonas. Ou seja, não fazem o percurso todo. O importante é tentar compreender nessa cadeia como é que o nosso sistema funciona. Não é excluir, porque depois tens um problema social, económico, e depois pode ser político. Informalmente, tu tens essas pessoas a trabalhar. Se tu, por alguma razão, tentas excluir, tirá-los do sistema, primeiro é que não consegues, porque a necessidade vai sempre existir e as pessoas vão ter que ser atendidas. Segundo é que se tu eliminas esses empregos, tu jogas para o desemprego, não é? Informal e formal. Essa atividade, essas pessoas que desempenham essa atividade económica. E os números são, depois podemos falar sobre eles,
são assim, ainda que não oficiais, são relevantes. Os números dos transportes informais, pelo menos em Luanda, são absolutamente relevantes. Num cálculo que eu fiz para uma apresentação no ano passado, estimava-se, é só mesmo estimativa, num cenário hipotético, que o valor da receita bruta dos transportes informais, de uma maneira geral, em Angola, atingia, para aquele ano 2023, quase mais de 3% do PIB nacional. É muito dinheiro que, naturalmente, por estar num circuito informal, parte dessa receita, o Estado não vê. Bem, Claro. não tens como coletar impostos em relação a isso. E se tu anulas, por exemplo, a questão dos candongueiros, se retiras da equação, ainda que quiseres, o país para. Daí a importância de termos um sistema de transportes funcional. Porque sem transportes, sem mobilidade, sem acessibilidade, sem conectividade, não existe desenvolvimento. Não existe. E a prova disso é que quando os candongueiros promovem uma greve, uma paralisação dos serviços, é o caos. Não é? Então, nós temos que olhar para os sistemas de transportes, uma espécie de uma extensão da informalidade, não é? Porque, na minha perspectiva, os investimentos-chave, que agora há iniciativas de serem lançados, porque não adianta, tu não tens como promover o desenvolvimento de uma cidade de 10 milhões de pessoas com veículos motorizados de baixa carga de transporte. Não, tu tens que investir em transportes de massa. Ferrovia. Não existe nenhum país desenvolvido no mundo que não tenha investido no sistema ferroviário. Quer seja intercidades, interprovíncias, interregiões, quer seja intraurbano, por exemplo. Porque depois, e porque não podes, lá está, o contexto é importante, não é copiar o que os outros fizeram, é perceber que o candongueiro, que o papá, que o avô chegou, eventualmente tem uma palavra a dizer e tem na implementação do sistema. É chamá-los, trazê-los para a formalidade, até para a proteção dos próprios players do sistema. Então, vocês já repararam que não há proteção social desses players e com isso há uma deterioração da condição desses players. Os candongueiros trabalham das 5 às 20, das 5 às 21, num turno único. Não há como ter um serviço bem prestado nessas condições. Aí sim, caberá ao Estado, enquanto regulador, pôr mão nisso e perceber como é que se pode ajudar para ter um sistema robusto que atenda, e isso é o mais importante, porque o que existe de essencial no ecossistema de transportes é a necessidade de existir alternativas, a necessidade de existir opções de escolha, a necessidade de atender os vários tipos de público, porque nem todo mundo vai andar de candongueiro, nem todo mundo vai andar de autocarro, nem todo mundo vai andar de comboio, mas é importante que essas opções de modais estejam disponíveis para as pessoas, para então, com isso, garantirmos que até a mobilidade do capital humano seja possível. Nós damos o exemplo eu dou muito o exemplo de Leeds, que é uma cidade na Inglaterra. De Leeds até Londres, que é a capital, 2 horas de comboio. Existiam pessoas que trabalhavam em Leeds, estão para 300 e tal quilómetros de distância, mais ou menos. Viviam em Leeds e trabalhavam em Londres. Faziam commuting, faziam o movimento pendular todos os dias, apanhavam o comboio às 6 ou às 7, às 9 ou 8 horas estavam no local de serviço. Isso promove a competitividade dos territórios, porque eu vou conseguir fazer a mobilidade do capital humano, do know-how, para outras regiões. E, eventualmente, depois, reter essas pessoas. A informalidade desvirtua isso, desvirtua esse conceito de sustentabilidade, que é necessário. Não é? Mas, como eu estava a dizer, para terminar, faz todo sentido, né? Porque nós estamos num sistema absolutamente informal, numa cidade absolutamente informal, em que todos os mecanismos de sobrevivência e desenvolvimento, entre aspas, são informais, estão na informalidade. Infelizmente, já há uma geração ou mais gerações nasceram e viveram e acostumaram-se a isso, normalizaram isso. A questão dos transportes é que o Clúcio se refere. Eu não tenho os territórios minimamente estruturados, eu não conheço as demandas. Eu tenho uma sensação, porque vejo volume. Eles vêm de artérias, de zonas
que quando pegam o eixo principal é o caos que é. E o que nós temos dito é, eu vivia em Viana, fazia 2 curvas até a estrada de Catete e perdia quase 2 horas no trânsito. Não é possível. Em linha reta eu vou perder 2 horas. Mas o quê? É que todos nós, no início do dia, pegamos aquela via. Confluímos todos para lá. E há uma observação que fazia também na altura, era que quando não chovesse e aquelas vias mais interiores podiam ser usadas, você tinha uma diminuição do fluxo de pessoas a irem para vias estruturantes. Mas é o quê? Primeiro, estruturar o território, compreender as demandas. Naturalmente, esse diagnóstico dessa visão, eu quando estruturar, vou concretizar todo esse levantamento que fiz. E na concretização, eu já consigo atender minimamente. Estamos aqui a dizer que as pessoas não vão parar. Né? Não parando, portanto, eu não consigo chegar a fazer uma tábua rasa e olha, agora é assim. Por isso é que um dos temas, e ouvimos histórias inúmeras das pessoas que foram com expectativa de ter a sua habitação no Quilamba, mas depois, por causa do movimento pendular, sentiam-se mais esgotados que preferiam, portanto, manter-se na cidade em condições, vê lá, inóspitas quase, porque esse movimento tinha um desgaste, me torno improdutivo, muito estresse, fico a discutir com a mulher o tempo todo ou com a família, não tenho tempo para atender os meus filhos, acompanhar tarefa de casa e coisas assim do gênero. Então, né, tem essa questão não só da produtividade, aumentamos indivíduos com doenças de forma psicológica ou mental, não é? Porque o território está desestruturado. É o que eu digo. E colocou bem o Avelino, ele está ali, há informalidades, e há informalidades, se posso assim dizer. A área que ela aponta, digamos, é das razoáveis dentro desse caos que é a informalidade. Mas me parece Pronto, que... ainda nessa discussão dos bairros informais, uma outra questão que não se pode ignorar tem a ver com a saúde mental das pessoas. E nesses nossos bairros, dentro desse conceito agora estamos a normalizar de bairro, os nossos aglomerados constituídos que não têm, que não obedecem a um desenho urbano atrativo, não há espaços públicos quase para que haja essa convivência, essa interação, naturalmente que isto também impacta na saúde mental das pessoas. Impacta. Os nossos bairros são, eles repelem-nos, não são atrativos. O arquiteto capitão. Então, o indivíduo que vive no centro da cidade fica aflito porque não consegue estacionar o carro. Quando vê uma vaga do vizinho que saiu, ele pôs o carro não sei onde, gera um conjunto de... Só ansiedade. Ele em teoria está confortável, mas o carro está não sei onde. Gera ansiedade. No centro da cidade. Por quê? Porque os logradores dos edifícios são hoje. A infraestrutura, pelo volume de pessoas no edifício ou naquele bairro, sei lá, triplicou, quadruplicou, não suporta. Depois, como vimos há tempo, não fazemos manutenção, parece que as manutenções nos criam alergia. Sim. Eu fico ansioso. Não, desculpa cortar. E voltamos aqui à questão, eu vou provocar os mesmos, a questão da pseudocultura. Porque para nós, isso eventualmente poderá explicar muitas coisas. Porque para nós, o Rubem falou da questão do carro. Ter um carro não é só ter um carro. Representa o que eu sou perante a sociedade. Representa um status. Eu não tenho só o carro porque eu preciso me deslocar do ponto A para o ponto B. Eu tenho o carro porque eu vou manifestar perante os meus pares da sociedade o que eu represento para essa sociedade. E isso é um problema sério, porque, e aqui eu vou estar a arriscar, pode despromover a necessidade que tem de existir no investimento em infraestrutura de sistemas de transportes.
O carro diz muito sobre quem é a pessoa, né? Porque o Dá carro valor à diz pessoa. muito sobre quem nós. Sobre a ideia que nós queremos passar para os outros. Sobre a percepção que os outros têm de nós, passam a ter sobre nós, né? Mais do que isso, é verdade também que tem esse olhar do terceiro sobre nós, mas é sobretudo a imagem que nós queremos transmitir aos outros, do que eu sou e do que eventualmente tu não és. E da minha expectativa dessa percepção que as Isso pessoas cria um problema, têm de porquê? ter sobre mim. Porque nós temos falado intramuros, cria uma espécie de uma síndrome dos privilegiados. Reparem, isso é um exercício simples, reparem na taxa de ocupação de veículos que nós temos nas nossas estradas. E vai fazer umas contas, 1 ponto e alguma coisa, em média. Não chega a 2 pessoas por veículo. Vou falar de veículos particulares. Não chega. Ou seja, a maior parte dos carros que circulam e poluem, e não poluem pouco, estão vazios. Andam com uma pessoa, 2 pessoas no máximo. Entende? Então, o sistema, falando dos transportes, o problema não está. Eu costumo dizer que o problema dos transportes não é um problema dos transportes, é um problema de ordenamento de território. Porque passa por 2 ou 3 coisas simples. Primeiro, necessidade que eu tenho de deslocar-me de ponto A para ponto B. Por isso é que quando nós fazemos a avaliação do sistema de transportes, escolhemos 2 ou 3 atividades predominantes. Não vamos falar sobre tudo. Eu não vou avaliar o sistema em função da tua vontade de comer gelados. Tu não vais comer gelados todos os dias. Ou seja, eu tenho que avaliar em função da predominância e do uso e da frequência da atividade que te faz sair do sítio onde tu estás, da tua casa, para o destino. No fundo, dependendo, lá está, da idade e do tipo de trabalho que tu fazes, é o trabalho, as crianças para a escola, para a saúde, não é? Que também, no nosso caso até a frequência é grande, Corrente. E outros. correto? Não, mas tu tens funções vitais, porque tu não podes avaliar o sistema por funções ocasionais. Eu não posso avaliar o sistema de transportes, porque vamos à praia, a não ser que em determinados períodos ir à praia é uma espécie de culto à praia e ali aquele povo vai à praia em agosto, vai ser para a praia. O exemplo, a peregrinação a Mamamushima é um evento que tu tens que prever, mas é dentro de um espaço de tempo, dentro de diria eu, uma espécie de um evento controlado. Num evento pendular, diria eu, semanalmente, diariamente tu fazes. Então, por que eu uso o carro? Por que eu me desloco? Se nós entendermos isso, e aqui vamos apontar dois aspectos, e um outro aspecto que eu queria também falar, que tem a ver com o sistema de transporte, tem a ver com a segurança no uso do sistema. Não é só a segurança do utente no sistema, nos meios, no tipo de modais, mas é a segurança em eu utilizar o meio, o ambiente urbano, não é? O meio, a estrada, as pessoas, porque nós sabemos, por exemplo, os acidentes rodoviários são a segunda maior causa de morte em Angola. Eu lembro em 2017, numa apresentação que fiz à ULA, reparei nos dados analisados que havia um número, não sei agora qual era a porcentagem, mas um número bastante expressivo, bastava uma criança, mas um número bastante expressivo de crianças atropeladas. Eu perguntei, mas por quê? Porque tu tens a ausência do ordenamento de território, não consegues prever a instalação do equipamento de modo seguro, próximo de casa das pessoas, o que evitaria o uso de transportes, o que evitaria o confronto ou a interação com as vias de infraestruturas de fluxo muito acentuado. Diminuiria as 2 coisas, o risco de acidente e ias diminuir também a necessidade de usar o meio. Por isso é que nós dissemos, planear transportes, não se planeia transportes sem ordenamento de território. E isso vem aqui depois à baila, porque na semana passada falámos dos instrumentos. E depois o sistema nacional de planeamento tem os instrumentos que nós indicamos. E depois há também os instrumentos sectoriais. Nós temos o Ministério dos Transportes tem um plano diretor dos transportes. Perguntei que é válida a iniciativa. Mas nós não temos um plano nacional de território. Depois o casamento tem de existir. Não é?
É essa necessidade de nós percebermos o que é que vem primeiro, o que é prioritário, para depois evitarmos determinados resultados que nós vivenciamos. Então, em 2021 estamos a falar de mais de 3.000 acidentes registrados. Quase 1.000 pessoas morreram. E muitas vezes porque saem do seu bairro, atravessam porque têm que ir comprar algo do outro lado. Tem que ir comprar algo, tem que ir para a escola. Tem que ir para a escola. E Que essa, entende? É aí onde o planeamento é importante, é fundamental. Porque surge exatamente no limite para a preservação da vida humana. É tão Exatamente. essencial quanto Tão isso. essencial quanto isso. Eu lembro, vou já terminar. Eu lembro do sítio onde eu vivia antes. Eu saía de casa a pé até a escola. 5 minutos. Isso perdeu-se. Aliás, os parâmetros urbanísticos São esses. São exatamente. O acesso aos regras. serviços essenciais, as pessoas têm que acedê-los a pé ou modos não motorizados. Aliás, peço desculpas, até agora voltou, pronto, já tinha algum tempo, mas agora fala-se mais essa questão das cidades de Sim, 15 minutos. 15 minutos. Assim, também se formos muito rigorosos com os parâmetros urbanísticos, eu não consigo ter cidade de 15 minutos. Ou seja, eu não consigo ter a cidade funcional de 15 minutos num território, porque se eu tiver o território extenso, 15 minutos para determinadas locações, vou replicar ou vou reproduzir serviços que, para o tipo de investimento, eventualmente torna-se desnecessário. Mas é o quê? Para dizer o quê? Que essas questões essenciais, elas têm que estar próximas às pessoas. Falaste para o tipo de território, a extensão com que nós Nós até, crescemos. brincando, conversamos, olha, um dia vamos fazer esse exercício. Vamos andar 15 minutos, não pode ser a correr. Um passo controlado, tranquilo, e depois vamos ver em torno, no raio desses 15 minutos, que serviços temos, que equipamentos, portanto, como é que é a característica dessa área, porque os autores fazem uma listagem de um conjunto de serviços que devem estar também voltados àqueles essenciais, porque depois existirão outros que não faz sentido ou ter nesse raio de 15 minutos, porque demandam muito investimento. Esses modais, para a questão do que o senhor fala muito de conectividade, eu me lembro, à altura, alguns idosos não aceitavam entrar no transporte público grátis, porque o transporte quase estava a ser dimensionado para aquela faixa etária. Eu ainda tenho capacidade de renda e tal, e eu não me sinto confortável, me sinto excluído. Também é esse processo meio que inverso, né, que repele um bocadinho, porque as pessoas sentem esse domínio quando afina-se muito, e aqui é na perspectiva da conectividade, de que os serviços são dimensionados quase que a 1 milímetro. Né? As crianças no Japão apanham o autocarro sozinhos, vão a um ponto do coisa, deslocam-se, sei lá, 5 minutos, apanham o autocarro, vão para a escola. Vão para a escola, vão para um centro. Mas, voltando para os 15 minutos, era só para dizer que esses 15 minutos, sim, atendem esses princípios essenciais da métrica urbanística. Para quê? Porque há deslocações que não são necessárias fazer mais do que esse tempo, ou não devem estar para além deste tempo. Porque aqui o gestor de território, que tem a componente ambiental, a questão da sustentabilidade, terá mais argumentos e vai dizer para sim. Na verdade, capitão. Claro. Sim, ainda. Mas isso, também tem as suas críticas, né? Mas, para dizer que os serviços essenciais, acho que é razoável. Meu filho não consegue ir à escola. Para complementar Tem que a ideia atravessar não sei quantas do ruas. impacto, né, do efeito, digamos, dos nossos bairros na nossa saúde mental, digo que não é fácil. Estamos todos voltados para os desafios do dia a dia, mas o que mais ou menos temos sentido é, no fundo, a segurança. A segurança, que é um dos serviços públicos que deviam ser garantidos. Quem fala também do saneamento básico e outros serviços. Claro que vocês estão num exercício de prevenção constante e não tem como não termos efeito na nossa saúde mental. Falaste do saneamento básico. Há bocado o Kilson já havia feito uma ligeira introdução na questão da multiplicação de
dessas epidemias que também são sazonais, né? Ora vêm, ora são controladas e recorrentemente vão voltando a aparecer entre nós, porque efetivamente a informalidade com que são concebidos os nossos bairros e a forma e a velocidade com que crescem depois deixam bastante propensas à recorrência dessas epidemias. O déficit destes equipamentos e dessas infraestruturas. No final disto tudo, estamos sempre a voltar para o ponto de origem, né? Planeamento, ordenamento, que na verdade vai ecoando aqui nas nossas reflexões, porque não há volta a dar. Permita-me, Miguel, fazer nota do seguinte. Nós, diante deste quadro de revenção sistemática, temos estado a extrair dados, números, e a questão é o seguinte: o que é que fazemos com esses números, com esses indicadores? Eu entendo que, por termos respostas que dificilmente atendam à nossa necessidade pontual, se calhar é a altura de revermos o modelo de gestão. Como se vivem pessoas, isso é só para trazer o exemplo das habitações verticais, dos complexos. Nós temos o tal síndico, temos o presidente da Comissão de Moradores. Conferir tais tarefas e competências que nós temos para a situação emergencial, contribuir com a taxa extra, e como existem serviços permanentes nesses imóveis, não é, que refletem a vontade ou a preocupação de todos, nós temos tido cabalmente respostas e que damos-nos como satisfeitos. Talvez começar a ponderar este modelo de gestão de pequena escala e ter réplica nesses entes, nesses quarteirões de bairros. Pode ser uma das medidas. Se nós conseguirmos, nesses imóveis, nesses modelos, resolver os nossos assuntos, talvez transferindo esse modelo numa escala que se consiga também resolver os assuntos. Mas penso que há sempre comissões de moradores. Não sei se tem tal competência, tal tarefa para desenvolver essas atividades como fazemos, por exemplo, nos nossos edifícios coletivos. Bem, como eu ia dizendo, nós voltamos sempre para, e esse vai ser sempre o nosso apelo, e o nosso apelo à reflexão de quem de direito para a necessidade de planear. Vimos aqui a questão dos números, e os números não mentem, né? Os números dão-nos uma visão clara de qual é a nossa realidade. E vemos, por exemplo, a questão da sinistralidade também pode estar associada à ausência de planeamento, que obriga depois a que eu, pela necessidade que tenha que me expor a determinados riscos que poderiam ser evitáveis, porque eu preciso, entretanto, continuar a vida, né? Preciso de me servir dos serviços que eventualmente não estejam do meu lado, mas estejam muito mais além, e eu tenho que acorrer a eles. E depois pode também refletir em algum momento na taxa de desistência das crianças da escola, por causa desses permanentes riscos que correm, e porque na sua circunscrição não há equipamentos de ensino que lhe possam garantir a continuidade dos estudos. Portanto, estes números deverão e devem fazer refletir e devem passar para a sistematização. Como um mote. Que é já como um mote para efetivamente. E depois nós temos vários modelos, né, de instrumentos que podemos usar. Não podemos só olhar para aqueles convencionais, aqueles que ecoam muito, né? São aqueles planos diretores municipais, mas existirão outros instrumentos que a própria lei já prevê, que nos ajudam a programar o crescimento do nosso território, a melhor controlar o crescimento do nosso território e a fazer a gestão micro para depois o macro servir-se dessas informações. Então, esta é uma reflexão que vai ser sempre motivo de debate neste nosso painel,
porque efetivamente há essa necessidade de fazermos essa transição para efetivamente dar ao ordenamento do território a importância que ela efetivamente tem e, a julgar pelos números que temos, efetivamente têm que cada vez mais fazer sentido. Estamos a chegar ao fim deste nosso episódio. Queria então deixar para cada um de vocês alguns minutos para fazer o fecho. Permite, Miguel, é o seguinte, agora que fala do ordenamento do território, devemos ter entendimento que é mesmo um instrumento mais idôneo que a administração ou o Estado deve ter para conciliar interesses, não é isolado, é uma peça multidisciplinar, multissetorial, é o início e a construção de qualquer sociedade. Para a situação em concreto das abordagens que nós tivemos, da nossa função de cidade, é verdade que já habitamos uns espaços com muitos déficits, mas entendemos que temos que promover o ensinamento de que cada um também pode participar, cada um também pode fazer diferente, não é? No sentido de deixar de parte a crença de que já não há nada por fazer. Portanto, era essencialmente isso, e não há sociedade alguma que desenvolva sem que estas questões, por exemplo, de saneamento básico sejam cauteladas. Como disse inicialmente um dos colegas aqui de mesa, só vamos cada vez mais suportar ou sobrepor as despesas do Estado para aquilo que se pretende em outras tarefas, não é? Para o desenvolvimento harmonioso do território. Rodrigues. Bem, nós vamos, infelizmente, e acho que não, tenho a certeza que nos moveu e que nos move é, no final dessa caminhada, permitir que as pessoas percebam a importância do ordenamento do território. E o nosso discurso, consistente que certamente será, vai redundar sempre no ordenamento do território, na necessidade de nós normalizarmos a necessidade de termos um território ordenado. Porque depois, tudo o resto, ao invés de estarmos a falar ou discutirmos, diria eu, aspectos, os efeitos do não ordenamento do território, vamos discutir o mérito das opções que vamos tomar. Porque é o que as sociedades mais evoluídas, mais desenvolvidas fazem. Vou dar um exemplo simples. Acho que há 1 ou 2 semanas em Paris já houve um referendo para que se fechassem um grande número de ruas. Então fez-se o referendo para que os cidadãos opinassem, lá está, no princípio da gestão participativa, opinassem se queriam ou não que determinado número de ruas fosse fechada para garantir menos carros a circularem naquelas ruas e com isso transformar essas ruas em espaços públicos atrativos para as pessoas usufruírem desse espaço. Ou seja, discutir políticas urbanas que promovam o bem-estar das pessoas. Não discutir o bairro é Mosseque, não é Mosseque, tem uma rua de 2 metros que não entra bombeiro, que não entra polícia, que depois só com o pata sai. Entendem o nível de discussão? Nós estamos a discutir o efeito do problema. Nós temos que evoluir daqui a, 10, 15, 20 anos. A opção urbanística da política urbana que nós tomamos. Boa, má, errada. Nós ainda nem falamos dos territórios transfronteiriços. Porque no final, o ordenamento do território é uma questão de soberania nacional. É uma questão de perceber onde é que estão os nossos limites, onde é que estão as nossas pessoas, onde é que estão as nossas comunidades, como é que estão e como é que queremos que elas evoluam, cresçam. E como é que vamos defender esses limites. E
economicamente, soberania económica, soberania do território e mais do que tudo isso, a soberania do capital humano, do conhecimento, que é isso que na verdade vai fazer desenvolver as nossas cidades, porque a pobreza urbana, como relata o Banco Mundial, não permite que nós sejamos competitivos. Como disseram os arquitetos, estamos centrados na questão do ordenamento do território, porque pensamos que é o princípio, né? E deve-se começar pelo princípio. Não descora-se naturalmente o contexto em que nós estamos, mas o caminho que nós escolhemos para esse nosso contributo é olhar para a questão do ordenamento do território e trazê-lo ou fazer dele um elemento central na definição da política pública. Se eu não conhecer o meu território, tenho dificuldades de desenhar soluções. E aqui deverão as pessoas também compreender que há um exemplo que vamos trazendo de forma regular, que é Luanda, mas o ordenamento do território, e se tivéssemos conseguido tratá-lo do ponto de vista institucional como deve ser, nós teríamos hoje as nossas áreas, pelo menos os espaços que são entendidos como urbanos ou com potencial a urbanizar e a área rural, num desafio concreto, bem definido, teríamos, portanto, as estratégias de desenvolvimento para a área rural também bem assentes, e aqui faço essa referência porque, portanto, nós temos a questão do planeamento urbano, depois temos a questão do planeamento regional. E aqui, para dar a ideia da universalidade na discussão, aquilo que traz o ordenamento de todos. Obrigado, Ruben. Obrigado, companheiros. Acreditamos que, mais uma vez, a missão foi cumprida. Temos aqui, mais uma vez, o sentimento de que daquilo que nos propusemos fazer, estamos a fazê-lo, e a reflexão que fizemos hoje mostra exatamente isso. Obrigado a todos, e assim esteve aí do outro lado, continuamos mais uma vez a agradecer pela sua presença e continuamos a contar com a sua participação também, o seu contributo, para que efetivamente no final tenhamos aqui um espaço que seja agradável para todos. Obrigado e até a próxima.